Muito bem, então. Então, apresentei até aqui para vocês, tá, a introdução a respeito dos princípios do Equador, ou seja, a base teórica, ao qual os princípios do Equador se fundamenta para conduzir os seus critérios de avaliação de empréstimos. Apresentei para vocês também o escopo, ou seja, as modalidades, as 5 modalidades de empréstimos as quais, dado o empreendimento, pode ser encaixado. Tá? E agora, pessoal, vou apresentar para vocês um glossário de termos, tá? Ou seja, o significado dos principais termos utilizados na hora de negociar o financiamento, tá? Junto às instituições financeiras. Tá? Então, essa parte aqui é interessante para que vocês se familiarizem com as palavras, né, os termos utilizados na condução destes trabalhos, né, voltados para os princípios do Equador. E para ter melhor também conhecimento na hora de estar falando, né, estar expondo as ideias, tá, na hora de estar desenvolvendo seu trabalho profissional, conduzindo a escrita de forma adequada, tá? Expondo as ideias de forma adequada. Enfim, espero que não precise também se preocupar em decorar o significado de cada termo, tá? Pois, né, ao decorrer dos trabalhos que você for trabalhando nessa área, você automaticamente vai assimilando o significado das palavras, tá? Mas é importante que aqui eu exponha para vocês de forma clara, né? Até para quem nunca ouviu falar a respeito do assunto, saiba aonde achar, né? Procurar. Esses termos, eles são apresentados no próprio documento, tá? Dos princípios do Equador. Foi de lá que eu retirei o significado de cada um deles, tá? E é isso, então vamos lá. Glossário de termos. Serviços de assessoria a Project Finance. Então, basicamente, eu vou apresentar para vocês o significado dos termos utilizados nos 5 produtos, tá, oferecidos, utilizando-se, né, os princípios do Equador como referência. Então, no caso do primeiro produto, serviços de assessoria a Project Finance, o que significa esse termo? Bom, serviços de assessoria a Project Finance é a prestação de serviços de assessoria sobre um possível financiamento de um empreendimento em que o Project Finance é uma das opções. Ou seja, tá? O que eu quero falar para vocês? Um dos serviços oferecidos por essas instituições financeiras, tá, que adotam os princípios do Equador, no caso, o primeiro produto, não é oferecer o empréstimo em si, tá? Mas um dos produtos é oferecer um suporte, tá? Um suporte técnico, para que este empreendimento se adeque, tá, a todas as demandas, tá, todas as condições exigidas para pleitear um empréstimo, né, tendo como base os princípios do Equador. Tá? Então, tudo isso que eu expus para você aqui, tá, as necessidades, as condições, como que faz para a empresa se adequar, como que ela aplica os princípios do Equador dentro da sua organização, tudo isso que eu apresentei na primeira aula e muito mais ainda que eu vou apresentar, esse serviço aqui se propõe a fazer, tá? Esse serviço de assessoria. Ou seja, o banco, antes de emprestar o recurso para o empreendedor, ele oferece pessoas com capacidade técnica de adequar o seu empreendimento às necessidades, às demandas do banco. Tá? Ou seja, é muito mais fácil você conseguir atender as demandas do banco quando você tem alguém do banco, né, te orientando como prosseguir. Tá? Por isso, este é um produto, inclusive, muito utilizado pelos empreendimentos.
é uma forma que eles têm de garantir, né, em que todos os requisitos solicitados serão cumpridos, já que existe uma pessoa de dentro, né, interna do banco, fazendo a condução desses trabalhos dentro do empreendimento. Tá? Mas não é uma condição básica, tá? O próprio empreendedor ele pode sim ter condições de fazer todas as suas adequações, desde que tenha um pessoal capacitado. Tá? Se não tiver, ele pode contratar esse serviço, né, que é um serviço de assessoria. E, inclusive, essa assessoria se destina, né, ao Project Finance. Tá? E o que seria, ou seja, deixando bem claro, tá? Esse primeiro produto aqui, ele não se destina a oferecer um recurso financeiro, dinheiro para a execução de um projeto, mas sim de oferecer um suporte técnico para que posteriormente seja solicitado esse empréstimo. Tá? No caso também deste empréstimo, esteja encaixado dentro da categoria Project Finance. Tá? Já para, né, Project Finance, o que seria isso? Bom, Project Finance é uma modalidade de financiamento pelo qual o credor, tá, os bancos no caso, né, leva em consideração primeiramente as receitas geradas pelo projeto, ou seja, né, todo o faturamento do projeto, tanto como fonte de amortização como garantia para a exposição, ou seja, toda a receita, né, o lucratividade gerada por esse projeto, ela tende a ser avaliada como requisito de amortização ou mesmo levado em consideração na hora do banco se expor a determinado risco, né, inerente ao projeto que está sendo apresentado. Tá? Esse tipo de financiamento é normalmente usado para instalações de grande porte, complexas e dispendiosas que podem incluir, por exemplo, usinas de geração de energia elétrica, indústrias químicas, minas, infraestrutura de transporte, meio ambiente e infraestrutura de telecomunicações. Tá? Ou seja, todos os empreendimentos que são de setores estratégicos, tá, para qualquer país. Tá? Ou seja, a parte de geração de energia elétrica, indústria química, infraestrutura de transporte, tá? Ou seja, a chamada indústria de base. Tá? Toda essa indústria conta com o financiamento de suas ações, né, dos seus empreendimentos, desde que se adequem aos princípios do Equador. Tá? Então, basicamente, é isso, tá, pessoal? Project Finance é uma modalidade de financiamento voltada para os projetos da indústria de base. Ok? Basicamente, este é o significado. Estes conjuntos de dados são revistos trimestralmente pelo secretariado da Associação dos Princípios do Equador para garantir que qualquer alteração do estatuto se reflita na lista de países designados. Tá, então aqui está se referindo à lista de países designados, tá, e aos próprios critérios, tá, levado em consideração, né, que eu falei anteriormente, para a classificação dos projetos. Tá? Ou seja, tudo isso que eu falei aqui pode mudar. Tá? Por isso é importante acompanhar as atualizações no site, né, da Associação do Princípio do Equador. E por isso também vocês não precisam se ater tanto a esses termos, tá? Inclusive aos dados que ele se refere, tá? Este enquadramento, porque este enquadramento ele pode sofrer uma atualização. Então, o mais importante que decorar essa classificação é se manter atualizado, saber onde procurar, coisa que eu já apresentei para vocês onde fazer. Tá? O cliente é geralmente um veículo de propósito específico que não está autorizado a desempenhar qualquer função que não seja a desenvolver, possuir e operar aquela instalação. Em consequência, a amortização depende principalmente do fluxo de caixa do projeto, bem como do valor da garantia dos ativos do projeto. Tá?
Então aqui, ainda se referindo a Project Finance, tá? É apresentado aqui o que se entende por cliente, tá? E o que se considera como valor para amortização da dívida, tá? No caso, o fluxo de caixa, bem como o valor dos próprios ativos, tá? Ou seja, as estruturas físicas, as instalações de determinado empreendimento, tá? Para mais informações, veja no Comitê da Basileia de Supervisão Bancária, Convergência Internacional, de Mensuração de Padrões de Capital, tá? Novembro de 2005. Financiamento com base em reservas em setores extrativistas que não prevê direito de regresso e no qual os recursos são usados para desenvolver uma reserva particular. Por exemplo, um campo de petróleo ou em uma mina é considerado uma operação de Project Finance, coberta pelos princípios do Equador. Tá? Então, ainda continua aqui o texto demonstrando o que se entende por Project Finance. Tá? Também aqui entre os setores extrativistas, tá? Inclusive citando aqui outra fonte para a designação do significado do termo, tá? Inclusive para mensuração dos padrões de capital, no caso a Basileia II. Tá? Novamente, não precisa se ater a todos esses termos, a este enquadramento. O mais importante é acompanhar, tá, as atualizações, tanto no site da Associação dos Princípios do Equador, tanto como nos acordos internacionais, como a própria Basileia, Agenda 2030, Acordo de Paris. Tá? Isso é o mais importante. Empréstimos corporativos relacionados a projetos. Tá? O que seria isso? Então, são empréstimos corporativos feitos a pessoas jurídicas, sejam elas de capital fechado, de capital aberto, públicas ou controladas, tá? Dependente do tipo de pessoa jurídica, né? Desde que se enquadrando em alguma dessas aqui mencionadas, relacionadas a um projeto, seja ele um novo empreendimento ou uma expansão, por exemplo, quando há aumento da pegada, em que o uso conhecido dos recursos está relacionado com o projeto em uma das formas a seguir. Quais são as formas? O credor considera primeiramente a receita gerada pelo projeto como fonte de amortização, como financiamento de projetos e quando há garantia na nova forma, garantia corporativa ou garantia da controladora. Tá? Novamente, para quem é da área de meio ambiente, pode parecer um pouco confuso, e realmente é, tá? Todos estes termos aqui, mas o glossário é justamente para trazer um pouco de clareza, tá? A isso. Então, para quem ainda não entendeu, repito, não precisa se ater a todos estes termos. Tá? A maioria desses termos é de uso comum do setor jurídico, né? Setor fiscal, setor também administrativo, setor financeiro. O setor ambiental não tem tanto contato, tá, com estes termos. Porém, é importante saber, porque isso faz parte da conjuntura básica do encaixe do projeto em determinado produto oferecido pelos bancos. Tá? Ou seja, é mais importante vocês entenderem como dado projeto se encaixa em determinado produto oferecido. Tá? E também, como já falei, acompanhar todas as atualizações feitas, porque esse enquadramento aqui, por exemplo, designado, ele pode mudar. Tá? Essas condições básicas aqui que são elencadas, que eu vou ler posteriormente, elas podem mudar. Tá? Bom, dito isso novamente, para quem ainda não entendeu, empréstimos corporativos relacionados a projetos, né? Repetindo, são empréstimos corporativos feitos a pessoas jurídicas, tá? De diversos tipos, podendo ser de capital fechado, né? Ou de capital aberto, ou seja, pode ter parte
da sua empresa aí presente no mercado de ações, né, disponível no mercado de ações ou não. Pode ser uma empresa pública, pode ser uma controladora, tá? Então, este empréstimo se destina todos a esses tipos de pessoas jurídicas que esteja relacionado com o projeto, tá? E que este projeto seja ele um novo empreendimento ou uma expansão, tá? Então, percebo que a gente tem que ir encaixando por partes, tá? E tem que atender todas essas condições. Em que o uso conhecido dos recursos está relacionado a um projeto ou em uma das formas a seguir. Que tipo de uso? O credor considera primeiramente a receita gerada pelo projeto como fonte de amortização, ou seja, a fonte de renda para pagar a dívida é primeiramente a fonte gerada pelo próprio projeto. Tá? Ou quando há garantia na forma de garantia corporativa ou de garantia da controladora, ou seja, quando a garantia para o pagamento dessa dívida vem não da receita gerada pelo próprio projeto, tá? Mas de um outro financiamento ou no caso aqui, uma garantia corporativa, né, de outros projetos, né, oriundos da própria empresa, né, de algum braço da empresa ou de alguma outra controladora. Ok? Também, a documentação para empréstimo indica que a maior parte dos recursos do total do empréstimo é direcionada ao projeto. Tal documentação pode incluir o termo de compromisso, ou memorando de informações, ou contrato de crédito, ou outras declarações fornecidas pelo cliente sobre sua intenção de uso dos recursos do empréstimo. Tá? Ou seja, é uma forma que o banco tem de garantir que o recurso que você está solicitando vai ser realmente utilizado para a demanda solicitada. Tá? Então, é necessário uma documentação que comprove isso. Tá? Que não haja desvio dos recursos financeiros. Eles incluem empréstimo para empresas estatais e outras empresas jurídicas criadas por um governo para promover atividades comerciais em nome do governo. Para todos os projetos da categoria A e conforme apropriado da categoria B, os empréstimos corporativos relacionados a projetos deverão incluir empréstimos para governos nacionais, regionais ou locais, ministérios e agências do governo. Então aqui continua, tá? A pessoa que está dentro lá do empreendimento, ela precisa verificar se o projeto atende todas essas condições para pleitear este tipo de empréstimo, tá? Na verdade é o seguinte, tá? A pessoa tem um projeto e ela vai verificar dentro desse projeto quais são os parâmetros que ela tem, tá? A forma de como que está essa dívida, de onde que vai vir o faturamento, que tipo de empresa que se é pública, se é estatal, se é de capital aberto ou fechado. E aí, de acordo com essas nuances, ela vai tentar encaixar o empreendimento dela em uma dessas modalidades de empréstimo oferecido pela instituição financeira. Tá? Ou seja, você vai ver que aqui vai entrando outros critérios, como o tipo de categoria, tá? Ou seja, categoria A e B é o grau de criticidade dos impactos ambientais, a gente já falou a respeito disso, tá? Se é um grau muito crítico, tá? Se o impacto é muito alto ou é moderado, ele vai cair na categoria A ou B, tá? Além disso, se a empresa é estatal, se ela atende a algum projeto comercial, ou seja, é uma coisa bem complexa, mas que a partir de um checklist, né, que é a forma como é feito dentro do sistema de gestão, fica fácil na hora do setor responsável estar fazendo essa verificação para ver onde que o projeto vai se encaixar, tá? Qual modalidade. Né? Mas fica aqui exposto para vocês as exigências, né, da instituição financeira, no caso, ainda estamos falando do empréstimo corporativo relacionado a projetos. Tá?
Continuando, os empréstimos corporativos relacionados com o projeto deverão incluir financiamento à exportação na forma de crédito ao comprador, mas excluir o financiamento à exportação na forma de crédito ao fornecedor, uma vez que o cliente não tem controle operacional efetivo. Tá? Ou seja, quando o solicitante do empréstimo não detém o controle das operações do ativo no qual ele está solicitando o empréstimo, então esse empréstimo é negado, tá? Automaticamente negado, simplesmente por ele não se encaixar na modalidade, né, nas exigências, tá? Pontuadas no caso desse tipo de empréstimo. Tá? Por quê? Simplesmente que a garantia da instituição financeira que está concedendo este empréstimo vai ser muito baixa. Porque se o solicitante não tem controle sobre as operações, tá? Significa o quê? Que ele não tem controle também sobre a rentabilidade, tá? O direcionamento do faturamento das operações. Tá?